Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje falaremos sobre o projeto Trem da Leitura, que é idealizado pela Supervia, que é uma operadora de trens urbanos da região metropolitana do Rio de Janeiro. E para falar hoje, tenho aqui comigo a Ana Luísa, que é a coordenadora de marketing da Supervia, e a Silvia, que é coordenadora de comunicação e atendimento ao cliente na Supervia e também foi a idealizadora do projeto lá em 2015. Então, a gente vai conseguir entender do histórico, como que foi a evolução do projeto, das conquistas, inclusive falar da 8ª edição do Trem da Leitura, que ainda está ocorrendo, né? Ela se encerra ali, é dia 11, né? Dia 11 de novembro ou dia 8? Dia 11, né? 11. Ah, legal. Então ainda tem alguns dias ali após a publicação do episódio. E antes, eu vou até começar fugindo da pauta, que Trem da Leitura, para o mineiro, é o melhor nome possível, né? Então, que a gente fala que tudo é trem, né? E não só, de fato, o objeto que tem um nome oficial de trem. Então, achei maravilhoso o nome do projeto e estou super curioso para saber como que é tudo sobre o projeto. Mas antes da gente, né, falar sobre o projeto em si, eu queria conhecer um pouco mais de vocês, Ana e Silvia. Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Oi, Juliano. Prazer. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar desse projeto que é tão querido por todos, né? Bom, eu sou Ana Luísa, sou publicitária de formação, estou na Supervia desde 2015, entrei como estagiária e hoje eu coordeno a área de marketing e campanhas, né? Desde a criação do conceito criativo até o desdobramento e, de fato, a execução ali para os nossos clientes. E não só para os nossos clientes, mas também para o público interno, para os nossos colaboradores. Então, desde 2020, eu coordeno essa área e toco todas as campanhas da empresa. Ah, que legal, que legal. Bom, Juliano, E você, Silvia? é um prazer estar aqui com você, né, e falando com os telespectadores, né, aqui do canal também, sobre um tema que a gente adora, né. Eu tenho 10 anos de Supervia, sou jornalista formada pela Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e a leitura entrou na minha vida, assim, por acaso. Mas desde que a Supervia, né, fez o trem da leitura, como você falou, o trem bom aqui, né, que o trem, ela virou uma constante ainda maior, né. Hoje, atualmente, eu trabalho com a coordenação, né, do atendimento ao cliente. Então, a gente está atendendo os clientes em todos os canais que a empresa tem, mas aqui eu já passei pela comunicação interna, pelo relacionamento com a imprensa também. Então, foram vários desafios que culminam nessas ideias, né, um pouquinho do que a gente quer levar também de experiência, né, para a nossa vida e para o nosso cliente de uma maneira geral. Vocês duas, né? A Silvia com 10, você, né, Ana, com mais ou menos uns 7 anos de Supervia, tem bastante história, né? E já passa por diversos desafios na área de comunicação, do marketing. E aí entra, né, o trem da leitura, né, em 2015. Foi o primeiro projeto literário e, assim, porque quando a gente pensa em comunicação, em marketing, pensar nessas ações, talvez a gente segue uns caminhos muito padrões, talvez, né, disposição de marca, né, em spots publicitários, e quando a gente envolve a literatura, que por mais que a gente saiba que é algo que tem que desenvolver cada vez mais, tornar cada vez mais acessível e democrático para a população, como que foi assim, a idealização, a implementação? Teve algumas barreiras iniciais? Quais foram como foi a idealização e o desenvolvimento do projeto lá no comecinho, Silvia? Você que participou de tudo isso. Curiosamente, assim, você falou muito interessante você já pegar essa questão da marca, né? Eu digo que o trem da leitura ele foi muito experimental, né? Um pouco de tentativa e erro e uma aposta mesmo, pessoal, que foi abraçada pela empresa também. E aí eu tenho que falar um pouquinho da minha história, né, para chegar nisso, porque a gente está, né, como Supervia, em 12 municípios da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. À época, a gente já transportava mais de 500 mil
passageiros por dia, né, por dia útil. Mas eu, infelizmente, né, não tenho orgulho disso, eu fazia parte do grupo, né, lá, não em 2015, 2014, porque a história começa em 2014, daquelas estatísticas, né, de que o brasileiro lê de 3 a 4 livros por ano, né? Infelizmente, eu fazia parte desse grupo. Não sei dizer exatamente o porquê, né? Porque eu me lembro que na minha formação, né, como você fala de incentivo e tudo, eu estudei em colégio público, então tinha biblioteca. Quando o livro chegava novo na escola, eu lembro da gente ficar lá, né, correndo para dar o nome com a tia para poder pegar aquele livro. Mas em algum momento isso se perde um pouco na minha história. Né? E aí a gente entra para aquela estatística, né, de estudante que lê aqueles livros paradidáticos apenas, no meu caso. Infelizmente foi assim que aconteceu. E aí, em 2014, por uma crise, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, quando eu fiz 30 anos, eu fiquei me perguntando, né, nossa, o que tem da vida, o que eu ainda tenho, aquela crise que bate, né, meu Deus, estou no trabalho certo, não estou, o que eu vou deixar para o mundo, qual é o meu propósito, né, aquelas coisas assim. E a leitura chegou para mim, mas bateu muito forte. Eu comecei a ver algumas coisas em redes sociais, alguns grupos, até amizades que surgiram dali, eu mantenho até hoje, né? Estou falando aí de 8 anos, pelo menos, 2014 até agora. E eu reclamava muito também, né? Porque eu sou cliente da empresa. Eu trabalho, né? E eu uso o meio de transporte. Eu não sei quem está assistindo, mas a estação que eu acesso, né, o sistema, é a estação Augusto Vasconcelos, e a nossa empresa, o nosso centro administrativo fica aqui no centro do Rio. Então, eu pego o trem todos os dias e enfrento uma viagem de 1h10, mais ou menos, né, para vir, e 1h10 para voltar para casa. Então a gente às vezes fica, né, pensando, poxa, eu não tenho tempo, aquela desculpa, né? Ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas é difícil, mas é isso, mas é aquilo. E o trem, ele é um espaço de convivência, de interação. Né, a gente tem exemplos aqui de clientes que se reúnem porque pegam no mesmo horário, então já conhece não só os próprios colaboradores, né, que atuam ali naquela região, então conhece o bilheteiro, conhece o maquinista, porque eles pegam mais ou menos no mesmo horário, mas acabam fazendo núcleos também dentro do trem com outros clientes, né, de se conhecer, de se ver todos os dias. Sim. Isso é uma coisa muito bacana que a gente observa, mas eu comecei a observar, enquanto eu comecei a ler ali em 2014, que eu vi algumas pessoas também, né? Já estava começando, já estava muito aquela coisa da rede social, sim, mas eu vi algumas pessoas com livrinho. Então eu comecei a ler também. Então, tipo, tem que aproveitar esse tempo que a gente perde, né, no transporte, de alguma forma, para me enriquecer, para conhecer, né, para ter acesso a outras informações e tudo. E ali foi o start. Eu comecei a ler muito dentro do trem em 2014. Adquiri, inclusive, um leitor digital, porque ficava mais fácil, né, para passar, né, não tem aquela coisa de livro grosso, passar página e tudo mais. Não, aqui, ó, que está aqui do meu lado. Então, onde eu vou, eu carrego meu Kindle, muito mais prático. Começou a ser isso. Então, eu estou falando ali de abril de 2014. Eu, Silvia, experiência pessoal. Falando de empresa, em 2015 foi um ano difícil operacionalmente, né, de entregas, de ações, a gente não conseguia fazer muitas coisas por vários momentos aqui da sociedade, a gente veio vendo algumas coisas, e nessa época eu era coordenadora de comunicação, né, era apenas a comunicação, não tinha esse nicho para o cliente, para a comunicação com o cliente, era toda a comunicação. Então a gente acabava pensando em várias coisas, né, e daí veio essa ideia, eu já participava de alguns grupos, vi algumas datas, né, que eram interessantes, assim, tinha o Dia do Leitor, né, tinha algumas oportunidades, e a gente sempre teve no pilar da empresa, né, e eu acho que é interessante isso, porque talvez se eu não fosse passageira, eu não tivesse observado que existia uma oportunidade de apresentar algo diferente ali para o cliente. Então, surgiu a ideia do vamos tentar, vamos fazer uma ação, vamos ver. E todo mundo cumpriu, entrando aqui na sua pergunta dos desafios, né? Foi realmente desafiador, porque a gente montou um roteiro, né? Eu já conhecia de ver, São Paulo tinha um projeto, acho que ainda tem, o Leitura no Vagão,
que era um grupo de pessoas também organizadas que recebia alguns livros. Eu já falava com o Fernando, que era o organizador da Leitura do Vagão, e eu falei, poxa, a gente podia fazer alguma coisa parecida, né? Só que a gente não fala vagão aqui no Rio. Vagão é carga, né? Aí teria que adaptar, né? Aí Então, teria que adaptar, né? exatamente. Vagão é para trem de carga, transportes, né? Outro tipo. Então, o nosso é carro, apesar de todo mundo popularmente ainda usar o termo vagão, a gente Sim. fala carro de passageiros. E a gente queria usar o trem, né? Porque era ler no trem, era ler durante a viagem. Então veio daí o trem da leitura, que é mais do que uma ação, né? A proposta é que seja mais do que uma ação, é uma proposta de um movimento, né? Onde a gente estimula que as pessoas aproveitem esse momento em que elas estão. Lógico, pode bater papo, pode mexer no celular, mas por que não ler também durante a viagem, né? E aí você escolhe o seu gênero literário e você aproveita ali para se enriquecer de alguma forma. E pensando nos desafios, né? Para terminar aqui respondendo o que você efetivamente perguntou, a gente tem várias áreas, né, para poder botar o trem no trilho, para poder ter essa operação dinâmica. A gente tem quase 22 horas de operação, de circulação de trens. A gente começa 3 e alguma coisa, eu não vou saber agora exatamente o horário certinho, mas o primeiro trem do dia, né, parte de uma estação às 3 e pouquinho, e a gente encerra a operação no dia seguinte, a 1h da manhã, com o trem que chega lá em Paracambi. Então, são muitas horas, né, de operação de trens. E a gente queria que esses livros chegassem às pessoas. Então, a gente foi pensar em como fazer isso, né? Primeiro, se a gente conseguiria parceria, porque a gente não tinha como investir naquele momento, a gente tinha pouca verba. Então, naquele primeiro ano, a gente comprou alguns livros, mas também foi fazer os contatos com as editoras, apresentar a oportunidade, e fomos muito felizes, assim, para quem sai do zero, né, se não me engano, naquele ano a gente conseguiu 7 editoras, e a maioria delas a gente tem contato até hoje. E pedir, assim, do zero é muito estranho, né, porque o que você tem para me dar, né, o que você me dá, o que você me der, a gente já está no lucro. E uma coisa que a gente queria muito fazer era entregar esse livro. A gente queria surpreender, encantar o nosso cliente. Então, a ideia era, né, nasceu vamos chegar com um trem na estação, que geralmente as pessoas estão naquela correria para sentar, e mesmo que elas não vejam inicialmente, elas vão sentar em cima do livro, depois elas vão pegar, e o que é isso, né? Então, estava lá o livro para elas, e exatamente isso que aconteceu, e a gente foi muito, assim, feliz, né, com tudo que a gente viu desde então, desde esses anos, porque a gente não esperava, e as pessoas pegando o livro, e tirando foto e marcando a gente nas redes. Não acredito que a Supervia, né, tá dando esse livro. Caraca, olha aqui, fulano e aquilo outro. E aí, enfim, a Ana pode falar também, né, mas aí isso foi crescendo, esse movimento foi crescendo. E uma surpresa, assim, de primeira, né, de marinheiro de primeira viagem, a gente fez o contato com as editoras e a gente queria os livros. E, se fosse possível, né, ter alguma forma de contato ali com algum autor, de repente na Central do Brasil, que é a nossa principal estação. Ela já foi palco de momentos históricos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tinha uma ideia ali de ter um espaço para que o autor e o livro, quase que um stand de Bienal, alguma coisa assim, né? Sim. E aí a gente já conseguiu no nosso primeiro ano trazer Thalita Rebouças, né? Então foi assim, o auge, né? Todo mundo, nossa, deu fila para autografar. Então, assim, foi uma surpresa. Eu digo que foi muito, não vou dizer tentativa e erro, mas é aquilo que eu falei, a gente saiu do zero, né? Então o que a gente conseguiu já era lucro. E o nosso lucro foi potencializado com a reação das pessoas. E até hoje, né, 8 anos depois, uma coisa despretensiosa que tem a ver com o nosso pilar. A Ana pode falar um pouquinho mais sobre isso. E que nos dá tanto orgulho, né, de ver que a cada ano a gente consegue ativar de uma forma diferente, trazer uma coisa diferente. O que foi tão interessante foi a forma, desde lá do início, como os parceiros abraçaram, né? Eu acho que quando você traz a leitura, né, ou cultura, educação como uma pauta, né, como um pilar, as pessoas abraçam. Porque aí a gente vai até falar mais, é a tal da responsabilidade social, né? Que todo mundo tem essa responsabilidade. Então, foi muito interessante lá no primeiro ano ver as editoras abraçando, foi isso que a Silvia chegou, né? A gente chegava lá, batia na porta,
O que você tem para trazer aqui, para dar aqui para gente, para juntar? E isso foi aumentando e crescendo, e hoje a gente chegou na 8ª edição, que está muito maior, né? A gente expandiu também, a gente sai lá, a gente começa lá em 2015 com o nosso foco 100% ali no nosso passageiro, na manhã do passageiro. Hoje a gente já abrange população do Rio de Janeiro e mais, porque a gente está na internet agora, e tudo com parceria e com apoio, porque conhecimento é muito importante, né? Compartilhar conhecimento, estimular leitura, estimular o hábito de ler, né? Então eu acho que isso foi muito, muito bacana ver como foi esse movimento desses parceiros lá desde 2015. E do pessoal das áreas também. Tanto interno quanto externo, né? Isso. Teve uma aceitação inicial dentro, né, da Supervia interessante para começar o projeto e, né, do que você contou, né, Silvia, e a Ana complementou, foi até uma surpresa positiva, né, a aceitação de repente tão rápida, logo na primeira edição, porque se a gente for pensar, e eu já fiz esse questionamento com algumas pessoas, praticamente todo mundo tem um desejo de ler mais, né, às vezes não lê por conta de tempo, dá essa desculpa, né, não tenho tempo, estou muito cansado, ou então por conta é caro, sempre vai ter uma desculpa, mas quando o livro está ali, basta pegar e começar, é aquele grande empurrão para criar o estímulo. E o que eu acho que é mais interessante do projeto, que a pessoa faz todo dia o mesmo trajeto. Então, ela está todo dia ali, então é mais fácil nesse caso a gente criar o hábito da leitura, porque a leitura não é uma atividade pontual, né? É um hábito que deve ser criado. Então, a partir do momento que você já tem essa rotina pré-estabelecida, do começo do dia e do final do dia, geralmente, e o livro está ali, então fica até mais fácil e mais divertido e menos monótono esse momento, né? Que, como você falou, né? Se você fica mais de 1 hora, né? No começo do dia e no final do dia, então uma forma de você ressignificar o seu tempo e, enfim, você pode até estimular estudos. A pessoa abre, expande a cabeça, ela pode estudar, né? Um livro didático, ela pode fazer desse momento diferente. E pensando mercadologicamente também, que eu imagino que com certeza teve essas discussões, para uma editora, que ela está com uma exposição para 500 mil pessoas diariamente, é uma baita de uma propaganda de um livro, de um autor. Então, é muito um ganha-ganha, né? Então, é bom para todo mundo, né? Com certeza, Juliano. Com certeza. E foi bem isso, assim. Só voltando um pouquinho na questão das áreas, né? Como eu falei lá sobre a questão dos trens saírem cedinho, a gente tinha... E é um desafio, né? Todo ano, a gente colocar esses livros nos trens, no banco do trem, porque o trem sai fica estacionado e em 3 minutos já tem a partida, né? Então a gente tem que correr com a equipe, isso de madrugada, para sair direitinho o trem, chegar lá na estação e sair direitinho. E a mesma coisa do que você fala da editora, para a gente também foi um desafio, porque a gente teve que pensar toda uma lógica, né, que sai do nosso operacional. E tem gente que ainda pensa assim, o cliente ele quer o trem no horário. Né? Tipo, ele não vai dar valor. Nossa, ele deu muito valor, porque a gente pensou em tudo que precisava desse processo. Então, não bastava... A gente fez uma dedicatória, a gente tem uma cinta que a gente, né, praticamente envelopa esse livro, esse é um presente seu. Estamos comemorando o Dia Nacional do Livro, então a equipe da Ana faz uma arte, né? Todo ano tem uma arte diferenciada, nome... Marcador de página. Então, o livro ele vai todo personalizado, né? E é muito do que a Silvia fala do encantamento, né? A gente quer surpreender, a gente quer fazer a diferença ali no dia daquela pessoa. Então, aquele presente ele tem que vir personalizado, né? Ele tem que vir diferenciado. A gente recebeu relatos ao longo desses anos, né, de pessoas. Nossa, nunca imaginei de ganhar um livro. Nossa, nunca imaginei de ler um livro no trem. Então, e agora mais para os últimos, né? Porque a data já está meio que marcada. A gente conheceu um rapaz que não vinha andar de trem no dia, mas veio andar de trem para tentar pegar um livro para a namorada. E aí, assim,
né, Ah, é que muito legal. bacana, muito bacana. E aí ele conta, né, que eles leram juntos, Uhum, que tem histórias que leram juntos, que compartilharam. Então, assim, faz parte, né? A gente diz muito isso aqui, a gente não uhum, transporta só pessoas, a gente transporta suas histórias, suas vidas, seus sonhos. Isso faz parte da uhum. nossa essência. Ah, que legal. E acaba que, assim, naturalmente o projeto ele mudou, né, em vários aspectos, desde o início até o dia de hoje, né? Como que foi essa evolução ano a ano? Eu sei que alguns anos foram temáticos, né? E que eu achei sensacional depois que ele parece óbvio, mas depois que acontece que a gente percebe, né? A parceria com a Roku em um ano, não foi? A Roku, que é a casa do Harry Potter, pô, é um dos ícones, né? Assim, do Harry Potter é o trem, né? A estação. E Exatamente. como que foi assim, ao longo dos anos, assim, as ideias, as evoluções do projeto? Eu acho que assim, a evolução. Esse ano do Harry Potter foi incrível, né? Porque foi todo Customizado, né? emblemático, Imagino. customizado. Aham. A gente embarcou mesmo no mundo do Harry Potter, e isso faz toda a diferença. Mas cada ano é, a gente troca muito com os parceiros para a gente entender como que vai ser o escopo, né? Então a gente Uhum. teve o Harry Potter, a gente já teve personagens da literatura brasileira, né, Silvia? Tua. E isso vai sendo moldado de acordo muito com a troca do parceiro também, né? Uhum. Em 2020 a gente teve a pandemia e aí a gente precisou reinventar 100% o nosso formato, né? Que foi aí que nasceu o trendaleitura.com.br, a Uhum. versão digital, e que fez a gente dar essa, essa expansão, né? Mas sempre o nosso pilar principal é o foco no cliente. Então, o que a Uhum. gente vai fazer para e o foco no cliente é um dos valores da companhia, né? Então, todas as Uhum. campanhas que são feitas na companhia têm como objetivo e como valor o foco no cliente. Então, o que esse ano a gente precisa trazer para o nosso cliente, para o trem da leitura. E aí a gente troca isso com o parceiro, troca internamente, para entender as necessidades e elaborar a temática do ano ou a surpresa que vai ter ali naquele ano. Né? Então, Uhum. isso depende muito da evolução ali da conversa com Cada o nosso parceiro e com parceiro. a necessidade do nosso cliente. Você falou da pandemia, foi um momento de reinvenção em todas as áreas, né? Inclusive, a leitura digital passou a ser a opção para muitas pessoas, né? E isso permite também com que as ações elas sejam de repente contínuas, né? Porque tem um determinado momento do ano que ocorre, né, o trem da leitura. A gente está falando do Dia Nacional do Livro, que é dia 29 de outubro, estende alguns dias, mas pelo que eu entrei, estou até com o site aberto aqui, tem também a opção de um livro gratuito, né, um livro digital. Então tem algumas ações que elas não sei se é objetivo, se ocorre de fato, mas elas podem ocorrer até fora do momento ali do evento físico, né? Uhum. Então, acho que a pandemia, ela, naturalmente, teve diversos problemas, mas abre para novas possibilidades, né? A gente tem que se reinventar, pensar em novas ideias. Com Foi mais ou certeza, com menos isso, certeza. imaginado também? Com certeza. O projeto Trem da Leitura Digital, como a Silvia falou lá no início, o Trem da Leitura por si só é um movimento, né? Sim. Ele é em comemoração a uma data, mas a nossa ideia é que a gente consiga transformar ele num movimento, né? Hoje, a gente Uhum. ainda a gente tem casinha, né, de livros que é para estimular que a pessoa, depois que ela terminou de ler, ela deixe o livro lá na Estação Sim. Central do Brasil. E durante o período, normalmente de agosto e novembro, a gente intensifica a ação do trem da leitura. Além da casinha de livros, a gente tem também, como um projeto aí, a gente teve a geladeira literária, né, Sil, lá na estação de Exatamente. Japeri, que tem o mesmo conceito, né, da casinha, é um projeto de um professor, e você vai lá e pega um livro, deixa um livro, que é para estimular, né? A gente acredita muito que conhecimento é poder. E a gente Uhum. precisa empoderar e estimular as pessoas para lerem, porque isso transforma vida, isso Com transforma certeza. realidade, né? Você leva cultura, você leva educação. Quando você falou mais lá no início das desculpas que as pessoas dão, não tenho tempo, ou Uhum. tá muito caro. De fato, tá caro, né? A cultura e educação, né? Acesso à cultura não é
é restrito para algumas pessoas. Uhum. Então, é fundamental que a gente também se associe e estimule aquela, né, que a pessoa tenha aquele comportamento, faça aquele movimento, pegue um livro e folheie, né? Uhum. Tenha esse primeiro contato, ou estimular também aquele contato que está ali meio parado, meio Uhum. enferrujado, para evoluir, né? Então, o projeto Trem da Leitura, ele nasce com um objetivo de ser um movimento. O pilar cultura, educação é um pilar da Supervia. Então, não só dentro do Trem da Leitura, mas em todas as nossas ações, como, por exemplo, aqui vou até falar de uma outra ação que a gente tem, que é do Dia do Trabalhador, por exemplo. A gente quer trazer cultura, a gente traz leitura, a gente doa livros também, e-books. Então, não só na temática do Dia Nacional da Leitura, mas nas nossas ações, a gente sempre envolve cultura. Tivemos Dia das Mães, que a gente fez doação de livros para as mães na estação. Então, sempre tem uma ligação com a leitura, porque a gente entende que esse é um pilar fundamental e necessário para ser E trabalhado. aí a gente percebe nessa questão dos gêneros também, né? Porque tem um pouquinho, eu acho, de preconceito. A gente ainda vê muita coisa, né? Então, quando a gente fala de um Dia Nacional do Livro, a gente está falando de uma coisa aberta né, a sua preferência e tudo. Então, tipo, beleza. Vou trabalhar essa data, como você mesmo falou, né, Juliana? Vou trabalhar a data, mas tem outras oportunidades, como a Ana trouxe. Então, a gente sempre está lá tentando, né, dentro dessa ótica, dessa visão de ser um movimento, de trazer alguma coisa, né? Vamos estimular. Então, se é Dia das Mães, qual é o livro, qual a obra que a gente consegue encaixar, né, com essa data? Então, vamos lá presentear. É o Dia do Trabalhador, vamos falar de desenvolvimento pessoal, profissional, de coisas que estamos, né? Então, tudo acabou sendo uma coisa que a gente vai fazendo interligações e que fazem muito sentido. Porque quando a gente volta, de novo, para a pessoa, né, para o cliente que a gente está trabalhando com esse cliente, né, com os anseios que ele tem, ele quer um transporte melhor, ele tem uma vida, ele tem família, né? Então, a gente acredita que a gente faz parte dessa vida dele. Né? Às vezes, de uma forma, a gente reconhece, difícil, porque não é fácil, né, todo dia a gente operar aqui um sistema, né, que sofre interferências e tudo mais, mas que, de alguma forma, a gente consegue trazer algo diferente, algo que vai agregar valor para a rotina dele, né? E pensar isso é muito importante, né? É uma palavra, né, que a Ana falou e você endossou, Silvia, que é o movimento, né? Porque quando você tem ações pontuais, você colhe resultados pontuais e vê uma frustração depois. Então, quando torna um movimento, que é algo contínuo, que é algo que... e a gente está falando de cultura, a gente está falando de hábitos de consumo, a gente está falando do dia a dia, da parte importante do momento da pessoa que pega, porque ela está indo trabalhar, depois ela volta para casa. Então, tornando isso um movimento, a gente fala assim, vocês estão, podemos falar diretamente relacionados a um desenvolvimento ali da pessoa, né? Porque ela vai pegar por anos, ela vai a vida inteira estar ali pegando, né, o trem. Então, se ela está agregando culturalmente, né, na parte da educação também, vocês fazem parte, né, dessa formação dessa pessoa. Do desenvolvimento do senso crítico, do desenvolvimento da cultura. Então, pensando assim, até de uma forma mais ampla, é um baita do movimento que vai muito além de dar um livro, né? Com certeza. E é muito gratificante, né? Porque, lembrando Sim. aqui do início, né, dos colaboradores, no início, como eu te falei, a gente fez vários movimentos internos, né? Então, a gente tinha uma verba, que era pequenininha, a gente comprou livro. E aí a gente pediu também, internamente, para os colaboradores, que trouxessem livros para doar e que eles fizessem dedicatórias, né? Se apresentar, eu sou fulano de tal, Que esse livro é legal. para você, espero que você... né? Cada um escreveu lá do jeito que queria. E aí nós temos colaboradores, né, que gostam de escrever, né, que já participaram, até ganharam prêmios, participaram de concursos. Então, assim, você vê, né, eu estou falando com um cliente interno, com um cliente externo, e isso realmente causa esse movimento, né, essa coisa do compartilhar, né, que a gente tem enquanto sociedade. Tudo está conectado, Tudo né? conectado, tudo conectado, exatamente. E gera uma conexão forte ali com o cliente, né?
Então, acho que é mais um fator do cuidado, do zelo com ele, né? Todas as ações, além da parte técnica, né? Disponibilizar um treino, horário e tudo mais, mas fazer essas ações a mais, acho que é super importante. Aí você falou, Silvia, da satisfação, né? Naturalmente ela vem com feedbacks, né? Com depoimentos, com resultados. O que vocês têm, assim, de resultados, não só em números, mas também o que vocês sentem, que o caminho que o projeto tem ido, o tamanho que ele tem alcançado, o que vocês têm aí de resultados do projeto? Então, como um todo, a repercussão é extremamente positiva, né? Começou ali menorzinho, foi crescendo, crescendo. Hoje a gente tem pessoas que pedem. Vai ter treino da leitura? Quando vai ter? Esse ano mesmo a gente iniciou com o treino da leitura digital para depois fazer a parte física e veio gente perguntando: não vai ter o físico? Quando vai ser o físico? Gente, não, vai ter. Então, assim, sempre a repercussão sempre foi muito positiva, sempre foi um projeto que desde o início foi muito abraçado, né? As pessoas valorizam muito a atitude da empresa nesse projeto. Mas falando de números assim um pouquinho, desde 2015 foram distribuídos mais de 6 mil livros nos trens e estações, né? E falando no âmbito de livros digitais, que aí começou em 2020, a gente teve mais de 23 mil downloads. Então, ao todo, mais de 29 mil pessoas foram contempladas, né? Com físico ou digital. É bastante gente, né? Nos nossos canais, porque assim, a gente também faz conteúdos exclusivos nas nossas redes sociais. A gente tem uma estratégia de rede social para conteúdos exclusivos de leitura. Então, a gente já teve mais de 5 milhões de visualizações em conteúdos. Tem uma repercussão muito positiva. Né? Tivemos influenciadores digitais, né? Apoiando mais de 19 influenciadores digitais, né? Totalizando 13 milhões de seguidores. Tá muito grande, né? A gente tem muitos números, mas isso tudo, eu acredito, né? Eu vejo que é muito pelo conceito do projeto, né? É leitura, é educação, de novo, né? É cultura. Então, ele cresceu, ele expandiu muito rápido, né, Sil? Sim, é a base, né? E aí é muito interessante, porque do digital a gente alcança, né? Tem um alcance. A gente nasceu no presencial e foi para o digital. Obviamente, no presencial a gente tem um alcance que é direto ali com o nosso cliente, né? E principalmente porque o cliente que tinha o tempo para vir para a estação no momento em que a gente estivesse fazendo aquela determinada ação, que não era o tempo inteiro, não teria como ser o tempo inteiro, e no digital não, no digital a gente cresce, né? Então tem pessoas de fora que às vezes nem usam o serviço e estão sendo contempladas, então a gente realmente abriu aqui, não, vamos dar oportunidade, né, para todo mundo, e tem os compartilhamentos e todo mundo, e vai marcando fulano, a gente via muito isso, fulana viu, ganhei, peguei, tu pegou? Não peguei, poxa, não consegui pegar, então é interessante, e da gente ver senhores e senhorinhas também, né? Um dos outros depoimentos que a gente recebeu foi de uma senhora que ela veio para a estação agora, né, um pouco antes da pandemia, no último que nós fizemos, e ela veio para a estação e não tinha nessa estação que ela veio, né, porque ela viu a estação, o nome errado ali, e ela falou assim, porque eu queria tanto, eu gosto tanto de ler, e eu ando de trem, então, assim, isso emociona a gente, né, de estar fazendo parte, né? A gente sabe que a gente faz parte ali como transporte, mas a gente faz parte de uma outra forma também, como você mesmo disse, né? Faz parte ali da vida, do desenvolvimento da pessoa. Então, a ideia é a gente estar junto e perceber que faz sentido, né? Porque, voltando para a história da marca e tudo, que óbvio a gente sabe que tem sim um valor, né? Ali para a marca, mas tem um valor que a gente não consegue mensurar também, que é isso, né? O quanto que está indo nosso junto com cada um. E o que eu ia falar é sobre o agradecimento, né? Quando a gente está ali, quando a gente tem os lounges, né? Onde a gente faz distribuição dos livros, e é um agradecimento tão verdadeiro, aquela pessoa ela fica tão emocionada, né? Ao receber, quando você falou aí dos idosos, eu me recordo
de uma senhora que agradeceu e falou: nossa, vocês não têm noção de como é importante ações como essa. Então, assim, é uma coisa que não tem como a gente mensurar. Professores que passam, né, por Mas, aqui, Ana. Legal. Às vezes, assim, nem sabiam, não viram, né, nas redes, não souberam. E aí, quando a gente faz também o presencial, acontece muito isso, da pessoa chegar, o que está rolando aí, né? Ah, é uma ação, assim, sério que vocês estão fazendo isso? Teve ano que a gente fez, e a gente tenta fazer sempre de uma forma interativa também, né? Não é uma coisa assim, tá aqui o autor, sei lá, a gente consegue algum autor para autografar e aí tá bom, ele tá ali só autografando, ninguém sabe, ninguém viu, não é assim. A gente tenta fazer, os nossos colaboradores ficam ali explicando, então sempre tem alguém que pergunta e fica meio ressabiado. Não, participa aqui, a gente fez uma roleta. Que aí tinha uns brindes, né? Então a pessoa jogava ali, rodava a roleta e aí caía no brinde. Nossa, quando caía livro de verdade, porque tinha marcador, uma caneta, né? Tinha outras coisas. Ganhei um livro! Então era aquela coisa, ganhei um livro. E a gente sempre tenta oportunizar que a pessoa escolha. Então, tem os livros das editoras e aí vai saindo, né, na ordem de preferência. Então, tipo, a pessoa poder escolher o livro. Porque é como a gente falou, é caro, né? É caro, sim, cultura no Brasil é caro, a gente sabe, tem que reconhecer. E diante de um cenário em que a gente tem muito desincentivo, não é natural que as pessoas se presenteiem, por exemplo, né? Se ela já não tem aquele hábito, se a pessoa tem um hábito, ela talvez consiga passar para o outro, mas se nem ela tem, como que isso vai, né, reverberar de alguma forma? Então, ela poder escolher, nossa, eu vou poder escolher o livro, tipo, não estou te dando aqui, toma esse, tipo, você ganhou isso aqui, escolhe o livro que você quer. E aí a pessoa fica, não sei nem qual que eu vou escolher, né? Aquela coisa gostosa, né, do acolhimento ali e da felicidade que a gente vê, né, o olhinho brilhando de cada um que participa com a gente. Isso no presencial e fora, obviamente, os depoimentos que a gente recebe também, né, no meio digital. Acaba que os livros, esse tipo de reação mostra o quanto que o livro é distante, né? Quanto que é distante de uma realidade de estar recorrentemente em contato com os livros, né? Aí vem todos os aspectos de desincentivos, de preço e tudo mais. Então, essas ações mostram, né, a importância e vão validando cada vez mais, né, o projeto. E aí eu queria saber, a gente está mais ou menos na metade ali, né, do trem da leitura desse ano, porque ele começou dia 24 de outubro, se encerra dia 11. Vamos supor que dia 12, né, um dia depois, já é pensado ali para o outro ano, como que vocês imaginam essa semana, né, que essa semana ela é mais intensa, com certeza, né, mas como que é ao longo do ano, encerrou a 8ª edição, quando que começa-se a pensar na 9ª edição, das parcerias, das ações? Na verdade, a 9ª edição já está começando, né? A gente já tem algumas ideias que já estão anotadas para o próximo ano, mas aí entre novembro e dezembro a gente começa a falar, elaborar mais a estratégia para no início do ano que vem a gente faz a prospecção e aí desenvolve o trem da leitura, né? Mas ele já começa assim, terminou um trem da leitura, a gente já está pensando no próximo. Porque envolve parceiros, envolve, né, equipe interna, envolve várias áreas, então tem que pensar com boa antecedência, né? Exatamente. É uma logística bem grande, né? A gente tem, hoje, por exemplo, a gente tem espaço virtual, que a gente tem toda a programação, né? A gente tem o espaço físico, que são os eventos que acontecem em determinadas estações. A gente tem a distribuição tradicional dos livros, que tem uma logística da madrugada, a gente chega 3 horas da manhã para colocar livros. Então, tem toda uma logística grande para ser pensada e executada, e que isso a gente tem que ter negociado os parceiros, tem que estar fechado a quantidade, tem que estar tudo amarrado. Então, por isso, a gente precisa ir de pelo menos uns 7 meses para conseguir desenvolver esse projeto. A gente tem, por exemplo, ano de legal. Bienal do livro aqui no Rio, por exemplo. Impacta, geralmente, porque as editoras elas precisam se organizar um pouquinho mais, né, nessa distribuição, no que vai ser. A gente já recebeu feedbacks, assim, né, dos alinhamentos, né, Ana? E é por isso, assim, por conta a gente está sempre de olho, né, no resultado e no que a gente consegue trazer de novo, né?
nas oportunidades que surgem ali, os insights que a gente tira também ao longo da edição, para poder já pensar e incrementar para o próximo. E o que vocês têm de planos, né? Assim, às vezes não para o próximo ano, mas como que vocês veem o projeto daqui a lá para frente, objetivos que ainda vão ser alcançados, sejam do movimento, em números, enfim. Quais são os planos? Então, um dos planos assim, principais para os próximos anos é desenvolver a pauta ESG e estar mais presente dentro dos entornos e das comunidades aqui próximas à nossa malha, né? Esse ano, eu falo que ela é uma edição histórica por muitos pontos, mas um deles é que a gente está fazendo distribuição, né? A gente fez distribuição de livros em bibliotecas comunitárias. Então já é o início desse projeto, mas para os próximos anos, com certeza, isso vai aumentar, vai expandir. É um pilar que está sendo ainda mais trabalhado dentro da empresa. Então, esse vai ser um grande foco. Tecnologia também já é um incremento da tecnologia para acesso desses livros, desses e-books, aí já dando um spoiler sem ser spoiler, também é uma ideia que a gente já está aí anotando, como que a gente vai evoluir, né, em termos tecnológicos esse projeto. Mas para o ano eu acho que são esses os pontos. E eu fiquei aqui, Ana, não sei se bateu aí em você também, mas bateu aqui, Juliano, da gente continuar essa conversa nos bastidores, para ver se a gente não consegue fazer alguma coisa para novos autores. Quem sabe a gente não consegue usar os nossos canais para trazer autores novos, aproximar aqui do público. Não sei, fiquei com essa coisinha aqui. Eu acho que dá para sair muita coisa boa, porque inclusive os autores independentes, aqueles que estão com os primeiros livros publicados, eles fazem um grande movimento de divulgação. Eles estão ali, a gente tem alguns pilares, né? Tem as editoras com todas as suas estratégias e tem os autores independentes que estão vindo muito fortes assim, também para mostrar, né? Eles querem mostrar e com muitas histórias muito boas, né? Isso que é mais legal. Então, a gente consegue fazer algo interessante aí. Vamos conversar, vamos conversar. Isso aí vai ser tema para um próximo episódio, quem sabe? Isso. Que bom. Ana e Silvia, queria agradecer a participação de vocês, foi ótimo. Como eu disse no começo, nos bastidores, ia ser foi uma conversa super leve e passou super rápido. Já estamos aqui há quase 45 minutos. Eu fiquei super feliz de ter conhecido o projeto, achei incrível. E eu tô até pensando, será que aqui em Belo Horizonte, apesar da gente não ter uma malha tão grande igual a do Rio de Janeiro, mas, poxa, dá para implementar também, quem sabe? Pega esse trem aí, na minha cabeça já foi esse longe. Com certeza. Dá sim. A gente aqui agradece, Então, Juliano, meninas, obrigado, pela oportunidade de reforçar aqui, né, um projeto que a gente acredita, que a gente vai além do trabalho, sabe? Vai muito além da nossa obrigação aqui, nossas funções, né, de coordenação, execução, vai como ser humano mesmo. Então, poder conversar sobre isso com você é muito gratificante. Obrigada mesmo pela oportunidade. E sucesso também aqui, né, para o podcast e para as iniciativas. Muito obrigada, Juliano, pela oportunidade, pelo esse bate-papo que foi sensacional. Falar de trem da leitura enche os nossos olhos, né? Porque, assim, o coração bate mais forte, é um projeto muito bonito, que toca muita gente. Então, muito obrigada por esse canal, por essa troca, foi muito, muito positiva. E até 11 de novembro, trendaleitura.com.br. Temos lá conteúdos. Isso que eu ia perguntar, né? Quem estiver nos ouvindo, quiser conhecer mais sobre o projeto, tem um site, né? trendaleitura.com.br, é fácil de achar. Até dia 11, livros digitais gratuitos. Pode acessar lá, tem um passo a passo, é fácil baixar, você é redirecionado já para a página de download, é simples. Rapidamente você vai lá e tem acesso não só a livros, tem um blog literário também, que você tem conteúdos exclusivos do mundo literário, você tem vídeo de autores, tem bastante conteúdo lá. Que legal. Obrigado, meninas. Então, para quem está nos ouvindo aqui, recado está dado, saindo daqui, visitem o site do Trem da Leitura
para continuar consumindo nossa literatura. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Até mais.